Este é um complemento do estudo de Bereshit, capítulo 30. Gostaria de compartilhar com vocês e entrar numa profundidade, de coisas, de situações que nós vivenciamos em nosso dia a dia e a gente fica perguntando por que isso acontece, por que aquilo acontece, por que tantas coisas ruins acontecem com as pessoas, e muitas das vezes pessoas que não merecem, pessoas boas, No caso de nossa paraxá, nós estamos estudando em Bereshit 30, sobre Yaakov tendo filhos. Então, Yaakov chega na casa de Lavan, seu tio, em Haran, e ele vai casar com Rachel, sua prima. Porém, seu sogro, Lavan, que é seu tio, ele engana Yaakov, e ele dá Léa como esposa. E Yaakov, quando fica sabendo que foi enganado, ele fica revoltado, Então surge uma pergunta: por que isso acontece comigo? Quantas coisas ruins acontecem conosco e a gente fica perguntando por que o Criador permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, com pessoas justas? Eu não vou dar basicamente a resposta a essa pergunta, que poderá ser feita um outro vídeo, um outro estudo, para a gente compreender um pouco mais por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, com pessoas justas. Mas o nosso foco aqui, dentro de Bereshit capítulo 30, é justamente a gente entender uma parte disso, por que coisas ruins acontecem. E o nosso personagem é Yaakov. Então nós vamos aproveitar a saga de Yaakov, a saída dele da sua terra, da Eretz Israel, até Haran, e quantas coisas ruins aconteceram com Yaakov, que no final todas elas acabaram beneficiando Yaakov. Baruch Hashem. Então, a alma de Yaakov. E a gente começa com uma pergunta, por que Yaakov, o fato de ele ter comprado a bênção da primogenitura, por que Esav ficou tão revoltado, já que ele vendeu, e por que Yaakov precisou de enganar o seu pai Isaac? Ele fez um negócio com Esav se sentiu enganado, chamou Yaakov de enganador, e Yaakov teve que enganar o seu pai Isaac. É claro que após Yaakov ter recebido a bênção da primogenitura, ele recebe uma orientação da sua mentora espiritual, no caso sua mãe Rivka. E Rivka orienta Yaakov para que ele deixasse a sua casa, para que ele deixasse a sua terra, a sua parentela, e ele descesse para a terra de Haran, onde seu tio Lavan morava. E chegando lá, ele deveria então se casar com as filhas de Lavan, com alguma das filhas de Lavan. Então Yaakov sai da sua terra, da terra de Israel, e ele vai em direção de Haran, a pedido, por orientação da sua mentora espiritual, a sua mãe Rivka. Baruch Hashem. Então vamos lá. O primeiro objetivo do conselho de Rivka em relação a Yaakov, a primeira argumentação é para Yaakov fugisse da perseguição e da caça de seu irmão Esav. Então, a ira de Esav se acendeu sobre Yaakov por conta da bênção da primogenitura que ele recebeu de seu pai. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é para que Yaakov ele fosse para Haran e se casasse com as filhas de Lavan, que era parente de sua mãe. Então, o que Rivka ela estava fazendo? Ela estava dando uma orientação de pessoas que ela conhecia, que ela sabia que Yaakov tinha uma grande chance de ter uma grande esposa. Então ela orientou
Jacó, para que Jacó fosse para aquela região. Mas Jacó era um homem de tendas, Jacó era muito apegado com seus pais, e ele deixar seus pais e viajar para uma terra estranha, para uma terra distante, por meio da idolatria, isso no mínimo era uma tortura total para emunar para a fé de Jacó. Mas a partir do momento, né, que Jacó ele chega na casa de Labão, a partir do momento que ele saiu da casa de seus pais, até chegar na casa de Labão, isso demorou aproximadamente 14 anos. Então, quando Jacó sai da casa de seus pais, ele chega em Harã, na casa de seu tio Labão, se passou 14 anos. Agora, fica uma dúvida. Durante esses 14 anos, qual é o local mais provável que Jacó poderia ter passado esse tempo todo? Fazendo uma leitura pela Torá, fazendo uma análise figurativa, a gente apontando por evidências, nós poderíamos falar muito bem que Jacó ele foi para a casa de seu tataravô, Shem, filho de Noah, que até aquela época ainda permanecia vivo. E Shem era avô de seus antepassados. Então, o melhor lugar para Jacó ter passado esses 14 anos era justamente na casa de Shem, já que a saída dele de Eretz Israel, na terra de Israel, na casa de seus pais, onde Isaac morava, até chegar em Harã não demorava muitos dias, mas ele permaneceu 14 anos omitido. Então, provavelmente, esses 14 anos, ele foi para a casa de Shem, onde ele aprendeu mais ainda coisas sobre a Torá. Baruch Hashem. Nesse momento, de tudo isso que aconteceu com Jacó, ele comprou a bênção da primogenitura. Esaú se sentiu enganado. Sua mãe orientou para que ele fosse embora da sua casa, de sua terra, de sua família, e fosse para uma terra distante, para fugir de seu irmão Esaú. Então, a gente pode pensar a quantidade de tragédias que aconteceu na vida de Jacó. Porém, por outro lado, todas essas tragédias, todos esses acontecimentos, eles resultaram na conclusão, na realização dos planos de Elohim. Jacó, da vida das tendas, aquela vida pacata, ele passa a ter uma vida atribulada, uma vida de fuga, ele virou um fugitivo de sua própria casa. Ele tinha a ira de seu irmão gêmeo. E nós sabemos que é muito comum irmãos gêmeos, eles serem muito amigos, eles serem muito unidos, mas não no caso de Jacó. Mas a alma de Jacó, ela tinha uma missão. Depois de tanta tragédia, de tanta coisa ruim que aconteceu com Jacó, sua alma, ela tinha uma missão. Que seu corpo, que a sua sensibilidade, que a sua inteligência não entendia. Mesmo assim, sem Jacó compreender o que estava acontecendo, mesmo assim, ele ia pisando o caminho, os passos que Elohim colocava em seu destino. Ele seguia fielmente a esses passos. E nós entendemos aqui que a alma de Jacó, ela estava destinada a formar outras almas. Então, já que Jacó estava percorrendo por aquele caminho, e até tragédias aconteciam ali na vida dele, o ódio de seu irmão, sair da casa de seus pais, até isso estava mostrando qual seria o destino de Jacó, que seria a formação do povo de Israel, onde o seu DNA influenciaria todos os povos da terra e abençoaria todas as nações. Então, Jacó, ele está dentro de um plano, e esse plano estava sendo executado, porém ele não sabia que desfecho que teria, o que aconteceria, qual seria o próximo evento em sua vida. Mas, mesmo assim, com muita coragem, com muita fé, ainda assim, Jacó permanecia
ele continuava a seguir os passos que Elohim colocava na vida dele, acontecendo coisas boas ou acontecendo coisas ruins. Então isso é um exemplo de paz, isso é um exemplo de fé, isso é um exemplo de esperança, de que mesmo que aconteça coisas ruins, coisas boas surgirão. Então, partindo da premissa de que Jacó, ele passou os seus primeiros 14 anos na casa de seu antepassado Shem, agora ele estava pronto, preparado para dar um outro passo, para dar um segundo passo rumo ao seu destino. Chegar à casa de Harã, a casa de seu tio Labã, e se casar com suas filhas. Além disso, ele ficaria muito rico. Quando Jacó ele sai da casa de seus pais, o seu irmão Esaú, ele envia Elifas, o sobrinho dele, Jacó, filho de Esaú, para poder perseguir Jacó e matar Jacó. Mas a Torá, ela considera uma pessoa pobre como uma pessoa que não existe. Então, o miserável, ele é considerado como ele não existe, como se ele não existisse. Então, quando Jacó sai da casa de Isaac, ele sai de lá muito rico, ele levou algumas riquezas. Porém, ele tem que morrer. Então, ele combina com o seu sobrinho, Elifas, de abrir mão de toda a riqueza dele. Ele perde tudo que ele tinha. Ele doa, ele gasta, ele rasgou dinheiro para poder ficar pobre. Então Elifas volta a Isaac e fala assim: o meu tio está morto. Então essa pobreza que ele entrou, essa tragédia que ele teve que praticar e ir para as tendas de Shem, o seu tataravô, isso fez com que ele se mantesse vivo, mesmo que ele fosse considerado morto por Esaú, porque a vantagem da bênção da primogenitura para o primogênito é justamente as riquezas em porções dobradas que aquela pessoa vai receber como herança. Então, quando ele abriu mão de toda essa riqueza, é como se ele não existisse. Aquele primogênito, ele não tem nenhum tipo de fortuna, de herança, ele morreu, ele é inexistente. Então, Esaú para de perseguir, então Jacó começa a ter paz, ele estuda Torá com Shem e Ever, e ele se prepara durante 14 anos para chegar na casa de seu tio Labã, em Harã, e casar com as filhas de Labã. Então ele ficou muito rico, depois que ele permaneceu quase 21 anos na casa de seu sogro. Tinha ficado pobre, mas depois ficou muito rico. Então, por trás de muitas tragédias, por trás de muitos acontecimentos, boas coisas podem vir. Então, por isso que nós nunca podemos perder as nossas esperanças. E quando Jacó chega em Harã, no poço, ele conhece Rachel. E a beleza dela seduz Jacó. E naturalmente, o homem da carne, o Jacó carnal, ele é revelado, ele é tomado pelo desejo, e a sua atração e o seu prazer gera muita paixão por Rachel. Ela era a filha mais nova de Labã. E será que era apropriado ele casar com a filha mais nova? Ele queria casar com a filha mais nova de Labã. Porém, essa paixão por Rachel, ela inspirou Jacó a trabalhar durante 7 anos para que ele pudesse comprar Rachel e se tornar marido de Rachel. Então ele fez um negócio, ele trocou trabalho em troca da filha. Agora, como Elohim direcionou ou inspirou Jacó para que seus planos fossem cumpridos? Porque toda essa trajetória, todo esse caminhar de Jacó até Harã, e se apaixonar por Rachel, e Rachel chegar ao poço, naquele momento que ele chegava ali, ele descobre que ela é prima dele, ele chora, ele beija ela. Tudo isso estava dentro do plano de Elohim. Agora, como que Elohim ele direcionou ou ele inspirou Jacó para que seus planos fossem cumpridos? Primeiro, pela dor.
Jacó, pela dor, teve que sair da casa de seus pais. Ele teve que fugir de seu irmão Esaú. Ele teve que sair da herança de Israel em direção a Harã. Segundo, pelo amor. Jacó desejou muito trabalhar para Labão em troca de Raquel. Será que se Jacó tivesse saído, será que se Jacó não tivesse saído da sua terra natal, Israel, em direção a Harã, porque ele estava elevado em Eretz Israel, na terra prometida. Então ele tem que descer para Harã, para que lá ele pudesse conhecer Raquel, e levar Raquel, Leia e as duas servas, e levar as 12 tribos. Então esse era o destino de Jacó. Em meio a muitas tragédias, a muitos problemas, a muitos obstáculos, e ele consegue chegar na casa de seu tio Labão e consegue casar com suas filhas. Mas lembramos que Isaac, pai de Jacó, ele estava em seus últimos dias de vida. Estava velho, estava cego. E em nenhum momento, em seus últimos dias de vida, Isaac, ele se preocupou em providenciar esposas para seus filhos. Nós percebemos uma total omissão, uma total despreocupação de Isaac nesse quesito. Ao contrário, o pai de Isaac, Abraham, ele demonstra o tempo todo uma grande preocupação em casar Isaac. Porém, Isaac não tem essa preocupação. Nós percebemos que Esaú, por exemplo, ele casa com todo tipo de mulheres, mulheres que decepcionam, mulheres que entristecem os seus pais, Isaac e Rivka. Baruch Hashem. Mas se não fosse pela interferência de Rivka, a mulher que Abraão arrumou para casar com Isaac, talvez Jacó, ele nunca teria conhecido as duas filhas de Labão. Talvez Jacó não seria parente de Labão, porque Jacó era parente de Labão através das servas. Porque Jacó era parente de Labão por causa de sua mãe, que era irmã de Labão, que Abraão deu como esposa para Isaac. Quantas coisas tiveram que acontecer, até mesmo na vida de Isaac, para que Jacó ele chegasse a Harã, na casa de seu tio materno Labão, e se casasse com as filhas de seu tio, com as suas primas. Mas Labão, seu tio, foi muito ousado. Labão, ele teve uma grande participação no casamento de Jacó. Ele, de uma certa forma, Labão, ele foi muito obediente aos planos de Elohim. Trocar uma filha por outra e, de certa forma, obrigar Jacó a se casar com as duas filhas e com as duas servas foi um grande ato de Labão, foi uma grande colaboração para que o povo de Israel existisse. Jacó negociou 2 vezes 7 anos, 14 anos. Ele negociou 7 anos por Raquel e teve Leia. Depois ele negociou mais 7 anos por Raquel e teve Raquel como esposa. E depois ainda casou com as servas. Então Jacó negociou 2 vezes 7 anos com Labão, sobre 2 irmãs, e ainda ficou mais 7 anos trabalhando para seu sogro. 21 anos depois, aproximadamente, de ter chegado em Harã, Jacó, finalmente, ele sai da casa de seu sogro, com 2 esposas e 2 criadas, com muitos filhos, animais, outras riquezas, e então ele começa a se elevar, ele começa a retornar para Israel. Ele desceu para Harã pobre, sem esposa, sem filhos, e ele começa a se elevar para Israel, muito rico, com 4 esposas, com servos e servas, e com muitas riquezas. Então ele está fazendo techuvá para Eretz Israel. E quantas tragédias aconteceram na vida de Jacó para que ele pudesse fazer esse tipo de aliar, esse tipo de elevação.
Olha como foi difícil a Techuvá de Yaakov. Pois bem, mas Yaakov tinha uma missão muito específica. A Torá, ela nos mostra o quão específico é a missão de Yaakov. A missão de Yaakov era de espalhar almas justas e talvez até almas injustas. Noah, ele espalhou 3 almas: Cam, Shem e Yafté. Uma, Cam, injusto. Abraham, ele espalhou 2 almas: Ismael e Isaac. Ismael ficou sem herança, foi mandado para o deserto, para depois retornar com a Torá, mas a Torá foi entregue para Isaac. Uma alma justa e uma alma, entre aspas, injusta. Porque nós sabemos que Ismael vai voltar com a Torá um dia. Depois nós temos Isaac. Ele espalhou 2 almas: Esav, injusto, e Yaakov, justo. Mas Yaakov, ele espalhou 12 almas. Olha o trabalho espiritual, olha a missão de Yaakov. Uma alma, a alma de Yaakov, ela foi capaz de gerar descendentes bons e na história alguns maus. Mas o bem das almas que Yaakov semeou através do seu sêmen, da sua semente, mas os bons, eles sempre prevalecem sobre os maus. Mesmo que o mal seja praticado, mesmo que o mal aconteça, tudo coopera para os planos de Elohim, para que aconteçam os planos de Elohim. Isso parece muito injusto, mas é isso que faz as coisas acontecerem. Muitas das vezes é justamente o mal, é as coisas erradas, as coisas tortas, é que faz um bem acontecer. Por exemplo, a perseguição de Esav contra Jacó fez Jacó chegar na casa de seu tio Labão, casar com 2 filhas e com 2 servas e formar as 12 almas que formariam as 12 tribos dos filhos de Israel. Então Esav também deu uma empurradinha. Então Israel era o plano de Elohim. E Elohim usou Esav, Elohim usou Labão e usou tudo mais que foi necessário para que esse plano se cumprisse. A quantidade de eventos positivos e negativos em torno desses acontecimentos, esses pontos negativos e pontos positivos, e todos eles são utilizados como uma grande máquina, uma grande engrenagem para que os planos de Elohim aconteçam. E muitos detalhes desses acontecimentos, aos nossos olhos, parecem injustos e não fazem sentido. Quantas vezes nós paramos e pensamos, por que está acontecendo comigo? Por que pessoas boas sofrem coisas ruins? Isso não faz sentido. Na verdade, isso é um grande mistério que só Elohim conhece. Mas a questão é que tudo isso funciona 100% com eficácia. Com a eficácia do cumprimento dos planos de Elohim. Todos os decretos de Elohim são cumpridos. Façamos as coisas certas, façamos as coisas erradas. Mas na prática, isso representa que algumas almas que Elohim envia à terra, presta atenção, algumas almas que Elohim envia à terra desenvolvem uma capacidade de servir de base para que outras almas que se perderam possam se firmar no alvo de Elohim, nos propósitos de Elohim. Então vai ter uma pessoa, dentre várias pessoas, que ela vai ter a capacidade de direcionar várias almas para conhecer Elohim, para cumprir os propósitos de Elohim e para que essas almas que às vezes estão erradas, elas passem a fazer
as coisas corretas. Nós temos, por exemplo, o nosso pai Abraão, que influenciou muitas pessoas ensinando que só existe um Elohim, único Elohim. Adão, por exemplo, ele foi uma alma para toda a humanidade. A alma de Adão influenciou a humanidade toda. E quando Havá e quando Eva inspirou Adão a escolher comer do fruto proibido, todos nós que nascemos depois de Adão, nós fomos influenciados pela escolha de Adão. O efeito principal disso é de que toda a humanidade se tornou mortal. Por causa a escolha de um influenciou todos. E se influencia negativamente, também pode influenciar positivamente, e é aquilo que nós, israelitas, devemos fazer. Jacó, ele foi uma alma para Israel, para o povo de Israel. Seus filhos são o produto de sua alma. Então, uma alma com Torá, Jacó, gerou 12 filhos que se multiplicaram e se espalharam por toda a terra. A missão de Jacó foi realizada aonde? Qual foi o local onde Jacó mais realizou a sua missão? Quer que eu fale? Ou quer que eu fale daqui 3 anos e meio? Olha só a pergunta. Qual foi o local onde Jacó ele mais realizou a sua missão? Eu sei que muita gente ia falar em Harã, em Israel. A missão de Jacó ela foi realizada na cama, produzindo filho, gerando filhos. Esse foi o escritório espiritual de Jacó. Porque a vida sexual de um Yehudi, de um israelita, é sagrada, é kadosh. Não foi Bilã que falou quão maravilhosas, quão belas são as tendas de Jacó? Então, a missão de Jacó foi realizada na cama, no sentido de que seus 12 filhos eram todos justos. Adão teve problema com Caim, Abraão teve problema com Ismael, Isaac teve problema com Esaú, mas os 12 filhos de Jacó foram tzadikim. Foram perfeitos? Não erraram? Claro que erraram. Claro que não foram perfeitos. E apesar de seus pais, os pais de Jacó, Abraão e Isaac, terem sido os maiores tzadikim de suas gerações, os maiores justos de suas gerações, e terem produzido filhos com imperfeições, Ismael e Esaú, por exemplo, mas produziram filhos com perfeições, de justiça, Isaac e Jacó. Então, um homem produz 2 filhos, ele pode produzir uma alma justa e uma alma injusta. Isso é tão mal assim? Isso é tão repugnante assim? Não para Elohim, porque não é assim que Elohim enxerga as coisas. Aquele injusto, ele vai ter propósito. Ele vai servir os propósitos para que os decretos de Elohim se cumpram. É óbvio que os 12 filhos de Jacó tiveram falhas, como todos os patriarcas tiveram. Porém, o nível prático espiritual de justiça tornava seus defeitos insignificantes. E, de certo modo, misteriosamente, não influenciou os seus descendentes, a não ser aqueles defeitos que Elohim desejou para cumprir seus desígnios, já que é nas trevas que a luz resplandece. Então, até os erros que são inspirados, qualquer decisão que uma pessoa tome na vida dela, de um jeito ou de outro, vai cumprir com os decretos de Elohim. Você pode, para uma coisa, você pode ter 1000 decisões, você pode escolher mil coisas diferentes do jeito que você quiser. Todas elas, no final, vão cumprir os decretos de Elohim. Baruch Hashem.
De modo que nós também somos assim. Nós somos como Yaakov, uma alma, cada um de nós somos uma alma, que gera influência em outras almas. Agora, o que nós temos que ter em nossa alma para a gente poder oferecer? A gente pode oferecer a nossa opinião pessoal, o nosso achismo. Nós devemos oferecer aquilo que nós criamos dentro da nossa mente, a nossa religiosidade particular, e isso virar uma doutrina para todo mundo estar praticando? Claro que não. Nós temos que nos encher da Torá que o Eterno nos dá, com os ensinos, com a sabedoria do Criador. E não pensar que a nossa axiologia é a sabedoria do Criador, como muita gente faz. Tem pessoas que imaginam que aquilo que ela entende é a verdade. E não é assim que funciona. Nós somos como Yaakov, influenciadores de almas. Só que nós temos que aprender a absorver a Torá e transmitir a Torá. Nossos patriarcas, eles deixaram terras estrangeiras e foram para Eretz Israel. Outros deixaram a terra prometida e desceram para o Egito ou para Harã, como é o caso de Yaakov, para cumprir o que Elohim deseja. Nós saímos de Israel e vamos ao exílio. E no exílio nós desejamos voltar para Israel. E quando nós estudamos Torá, nós estamos em nosso momento. Presta atenção nisso. Hoje nós estamos no exílio. Mas eu posso estar em Eretz e Israel mesmo estando no exílio? Claro que eu posso. Quando você estuda Torá, aquele momento que você separa para estudar Torá, esse é o seu momento Eretz Israel. É um momento de paz física, espiritual, intelectual. E depois que você estuda, que você absorve a Torá, os estudos de Torá, aí sim você pode voltar para o mundo de novo, para as atividades do mundo. E é justamente isso que nós aprendemos com a ida de Yaakov para Harã. Yaakov sai do ambiente de Eretz Israel, da sua família, da casa de seus pais, que estavam em Eretz Israel, e desce para Harã. E é lá em Harã que ele fica rico, que ele enriquece espiritualmente também. É lá que ele adquire os filhos. É lá que ele cumpre os propósitos de Elohim. Então nós temos que ir para o mundo também. Nós temos o nosso momento em Eretz Israel estudando Torá? Temos. Ele passou 14 anos estudando com Shem e Ever, Torá. E passou quase 21 anos na casa de Lavan, em Harã. Então, de vez em quando, a gente tem que descer para Harã para levar uma luz e para trazer uma chama muito grande. Uma luz que não acaba mais o brilho. A palavra Harã, em hebraico, ela pode significar turbulência, raiva. Ela tem alguns significados. E é justamente o que acontece quando você vai para Harã. O que você vai passar no mundo? O que vai acontecer com você no mundo? Você vai passar raiva, vai ter muita turbulência, vai ter muita perseguição, vai ter incompreensão, você vai ser incompreendido. Mas você pode levar a presença de Elohim para lá, que é uma luz nas trevas. Em Harã, Yaakov sai de Eretz Israel, da casa dos seus pais, e vai para Harã. Ele desce, ele cai. Ele estava elevado, então ele cai. E quando ele chega lá, agindo como justo, porque na casa do seu pai ele agiu como injusto. Ele comprou a bênção da primogenitura, ele se fez passar por Esav, diante de seu pai, ele enganou o pai, ele fez um monte de coisa errada. E isso em Eretz Israel. E ele teve que fugir de Eretz Israel. E ele vai para Harã. E em Harã, ele se elevou. Yaakov, ao deixar Eretz Israel, ele foi em direção de Shem e Ever.
E com eles, com Shem, que ensinava a Torá, e Ever, ele encontrou um nível de paz, um nível de sossego, um nível de tranquilidade. E lá, nesse ambiente de paz, nesse ambiente de shalom, nesse ambiente de alegria, ele teve a sua alma elevada, porque ele começou a escrever a Torá em seu coração. E ele desceu ainda mais. Ele foi para Harã. Ele foi para o ambiente de Labã, seu tio. Aquele habitat de mentira, de engano, de ambição. Um ambiente caído, turbulento. E lá ele passou muita raiva com o tio dele. Como Labã o judiou de Jacó. Aguentar Labã em Harã não é fácil. E nosso mundo, querendo ou não, ele é como Harã. Em todo lugar de Harã que você vai encontrar um Labã. Você vai encontrar um tio Labã do seu lado esperando. Tentando te explorar, te escravizar como um faraó. Labã engana Jacó. Trapaceia, explora. Harã é lugar de elevar. É lugar de Kedushá Elohim. É um ambiente caído. Só que todo engano, toda exploração que Labã tenta promover sobre Jacó prospera. Jacó sai ganhando. Agora você, quando você está passando por problemas, você acha que você está perdendo. Mas na verdade você está ganhando. Nosso mundo é como Harã, caído, turbulento, passa raiva. E você vai encontrar um Labã em toda esquina, em todo lugar, tentando nos explorar ou escravizar como um faraó. Está cheio de faraó. Tem mais cacique do que índio. Tem cacique para todo lado. Tem gente querendo que você siga aquilo que eles chamam de verdade. Ele fala assim, não, eu não quero mandar em você, mas você tem que acreditar igual eu acredito, igual eu penso. Senão você está errado. Isso é uma forma de dominar. Então, quando você segue a ideia do outro, você está sendo dominado pela ideia do outro. Você está preso àquele conceito. Por que a gente tem dificuldade em se escravizar na Torá? E nós temos facilidade em nos escravizar nas pessoas, em lideranças, em caciques, em faraós. Labã, ele engana Jacó, ele trapaceia, ele explora, mas Elohim converte tudo aquilo em bênçãos para Jacó. Então, o que é Harã? Harã é lugar de Kedushá Elohim. É um ambiente caído, escuro, trevas, onde a todo instante nós temos que ter força, nós temos que ter emuná, nós temos que ter fé com conhecimento, porque sem conhecimento você é enganado. Nós temos que ter fé em Harã, onde a todo instante nós temos que buscar a subir, a receber fôlego. É onde nossa elevação pode se manifestar muito mais, como uma lamparina no quarto escuro. Jacó passou 14 anos adquirindo conhecimento com Shem e Ever. E foi para Harã. Adquiriu 4 esposas. E voltou para Eretz Israel com a família e uma riqueza incalculável. E qual foi o local que Jacó mais trabalhou? Na cama. Por que eu estou falando isso? Porque nós lembramos que o dilúvio, o Mabul, os homens
As pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Eles estavam trabalhando aonde? Na cama. Só que era tudo ilícito. Agora Jacó está retificando isso aí na cama também, só que tudo lícito. Queria casar com uma mulher, casou com 4. Lícito, perfeito, sem pecado algum. Porque não é pecado. A família mais santa, mais cador de todos os tempos, constituída por um homem e 4 esposas. Sem cometer adultério. Que desçamos para Harã, em Kedushá, e que elevamos para Eretz Israel. Baruch Hashem, shalom, shalom a todos.